Olá galera, Diário de Bordo, seja bem-vindo, eu sou Eduardo Rogério. Vamos aí para mais um vídeo do canal e vamos falar hoje sobre púlpito e altar. É a mesma coisa? O púlpito, o altar são o mesmo lugar? É a mesma coisa? Como é que funciona isso, né? Porque alguns irmãos, até quando eles têm oportunidade, eles dizem: não, porque eu estou aqui no altar, eu não posso falar mentira, porque eu estou no altar. Outros gostam de orar na parte mais elevada da igreja por entender que o altar é santo, por entender que ali existe a presença de Deus. E eu quero aqui tentar explicar nesse vídeo se existe, né, alguma diferença entre altar, púlpito, o que é púlpito, o que é altar, se são a mesma coisa, se não são. Então espero que você não saia daí, que vamos agora elucidar finalmente esse negócio aí. O que é púlpito, o que é altar? É a mesma coisa, não é? Enfim, o pessoal fica sempre perguntando se é, se não é. Vamos lá então, vamos tirar essa dúvida do que é púlpito, do que é altar. Então, quero trazer primeiro para você o que é altar. O que significa, o que é altar. Todo mundo acha que é a mesma coisa, né? O pessoal confunde tribuna com altar. A palavra altar possui uma qualificação gramatical, sendo um substantivo feminino. Ademais, a referida palavra possui 5 letras, dentre elas vogais e consoantes. Olha aí, vamos destrinchar legal para você aí o que é altar. Por outro lado, dita a palavra altar pode ser escrita de outro modo, ou seja, ao contrário, ficando assim, ratla. Além disso, dita palavra pode ser uma mesa para os sacrifícios. Ademais, muitos ancestrais erguiam altar ou altares aos deuses para oferecer algo em sacrifício. Então o altar é uma mesa onde é celebrada, no caso da Igreja Católica, a missa, que é uma espécie de mesa destinada aos sacrifícios. Isto também em qualquer outra religião. Então, qual o significado de altar? A palavra altar é proveniente etimologicamente do latim altus, que significa elevação. Tal palavra é consagrada à religião na qual oferendas ou sacrifícios são feitos nessa estrutura. No antigo altar, este era considerado alto ou originalmente um simples monte de terra ou pedra colocado sobre uma mesa em que as ofertas eram colocadas. Lembra de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo? Pois é, existiam ali 2 altares, né? Para você que não conhece Bíblia também, então existiam ali 2 altares. Não eram 2 elevações dentro de um templo, absolutamente. Eles estavam no monte, numa montanha, então eles estavam no morro, para que você possa entender melhor. E aí foram construídos, foram levantados, foram edificados 2 altares. Então não era um lado mais alto para pessoas, mas era
um altar feito de pedras, uma elevação feita de pedras, que necessariamente não existia um padrão de altura, de formato, mas era algo em que se punha uma oferenda, um sacrifício ali para Deus. E Elias e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, Elias manda jogar fogo no altar, tinha que ter a lenha e tinha que ter o sacrifício. Quando Deus pediu o filho de Abraão, Abraão também sobe até o monte com o rapaz, chega lá, ele edifica, ele constrói, ele levanta um altar. Não era um altar para pessoas, mas era um altar para sacrifícios, construído, feito, montado, para você entender melhor, com pedras, né? Para ficar uma parte mais alta, uma parte para se colocar a lenha para o holocausto, porque as ofertas eram queimadas, e então eles construíam o altar de pedra. No caso também de Abraão, quando foi com Isaac, seu filho, construiu aquele altar, montou aquele altar feito de pedras, que não necessariamente também era tudo bonitinho, tudo certinho, como alguns imaginam. Local para pôr a lenha e o sacrifício ali para ser oferecido a Deus, que no caso de Abraão seria o seu filho Isaac, mas Deus proveu o cordeiro ali, só para você entender direitinho o que significava altar. Era um local de sacrifício, de oferendas. Então não era um local elevado, não era dentro dos templos. Nos altares de ordem mundial clássica, greco-romana, foram utilizados para os sacrifícios de sangue, para as oferendas e libações sem sangue e com vinho. Havia santuários ou templos, praças, campos militares públicos e altares domésticos também. Além disso, eles também foram altares votivos, frequentemente dedicados a algum deus em consideração por benefícios recebidos. No rito cristão primitivo, o altar foi feito por um tipo de mobiliário, de madeira, mais ou menos trabalhado, que se poderia mover para os comércios, os primeiros lugares de culto não eram necessariamente locais específicos dedicados a ele, mas apenas improvisado, ou seja, os cultos não tinham um local específico. Então, como eram improvisados, fizeram altares fáceis de transportar. Por outro lado, foi até o quarto século quando o altar começou a ser colocado no abside do templo. Mais tarde, por volta do século XII, o altar ficou imóvel, usado tanto como pedra de mármore quanto de outros materiais finos ou finíssimos para a época. Geralmente, o altar é coberto por um túmulo lacrado, contendo as relíquias de mártires, de antepassados. Os altares tiveram de estar sempre no lugar onde o anfitrião ou cálice é mantido com uma pedra de consagração, chamada ara, que normalmente é colocada no centro, geralmente amontoada no altar ali, para se manter a Eucaristia. Portanto, aí você ficou sabendo o que é altar.
o que é altar e vamos falar também do que é o púlpito, para que finalmente você tire essa dúvida, porque muita gente, como eu já disse, confunde altar com púlpito, púlpito com altar. Então não sai daí não, que a gente ainda vai elucidar algumas coisas para você. Vamos tiramos nossas dúvidas a respeito do que é altar. Agora vamos para o que é púlpito, para que finalmente nós possamos perceber a diferença entre um e outro. O que é púlpito? Púlpito é o nome dado ao local de destaque, ou seja, um lugar mais alto, onde o sacerdote ou padre, normalmente da igreja cristã, executa o seu sermão ou pregação para o público que o assiste. Os púlpitos cristãos estão presentes em todas as igrejas, considerado como um local símbolo da presença de Deus. Veja bem, símbolo da presença de Deus. Presta bem atenção. Um local símbolo não quer dizer que seja um local da presença de Deus, como muita gente acha. Símbolo se trata de uma simbologia, assim como quando você participa da ceia e o pão simboliza o corpo, não é o corpo. O suco de uva simboliza o sangue, não é o sangue. O púlpito das igrejas simboliza a presença de Deus, que não quer dizer que exista a presença de Deus. Estas mobílias podem ser feitas de diversos materiais diferentes. No entanto, costumam ser comumente produzidas de madeira, né? Embora hoje tem púlpito de vidro, tem púlpito de todo jeito aí. Por norma, os púlpitos ficam localizados no ponto central da igreja, atribuindo o sentido de centralidade e autoridade à mobília. A partir do sentido figurado da palavra, o púlpito ainda pode estar relacionado diretamente com a oratória divina, ou seja, com o poder da voz de Deus que fala para com os cristãos. De modo geral, o púlpito também é conhecido como um local elevado, onde os oradores costumam discursar para grandes públicos. Etimologicamente, a palavra púlpito se originou a partir do latim pulpitum, que pode ser traduzido como palco, tablado ou plataforma. Na Roma Antiga, por exemplo, o púlpito era um nome dado para o palco onde costumavam acontecer as apresentações teatrais. Então, é esta a diferença entre o altar e o púlpito. Ou seja, lá na antiga Roma, isto era chamado de púlpito, altar, palco, né? Que não é muito diferente do que a gente vê hoje, porque o que mais a gente vê hoje aí são púlpitos, né? Usados para shows, com iluminação, com cores especiais, enfim, eu não quero entrar nesse mérito. O intuito do vídeo foi trazer para você a diferença entre púlpito, altar, né? Então eu acho que ficou bem claro para você e tira essa coisa aí da sua cabeça de achar que aquele local mais elevado da igreja é santo. Não é. É um espaço comum como outro qualquer dentro da igreja. Até porque as igrejas hoje não podem ser chamadas de templos, porque o último templo foi destruído lá no ano 70, lá
aquele construído por Salomão, né? Ademais, hoje nós temos um local onde nós nos dirigimos, um salão, uma edificação que costumamos sim chamar de templo, que na verdade não são templos, são salões, até porque a Bíblia diz que Deus disse que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O verdadeiro templo em que Deus habita hoje é você. Tá certo? Então eu espero que tenha ficado bem claro a diferença entre púlpito e altar. Altar, sacrifício. Púlpito, oratória. Show. Enfim. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, indique o canal Diário de Bordo para outras pessoas e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.